Hoje, celebramos um marco no mundo da educação. A Exame e a Sampo Escola de Negócios se unem com um único propósito: criar um ecossistema de aprendizado e excelência, preparando os profissionais para os desafios do futuro. Essa não é apenas uma fusão de marcas, mas a união de pessoas que acreditam que a educação é a melhor forma de mudar o futuro, o seu e de todos. Combinamos nossas expertises para oferecer um aprendizado do mais alto nível de qualidade e ao alcance do maior número de pessoas. Unimos duas marcas de peso, que juntas formam o maior e mais relevante hub de aprendizado contínuo em negócios para todo o país. Com o alcance da Exame, a Sampo ganha força para oferecer os mais de 400 cursos do seu portfólio para os mais de 20 milhões de brasileiros que acessam a Exame todos os meses. Vamos transformar a Exame na maior escola de educação executiva do Brasil, liderando os programas de MBA e graduação, além da construção da mais relevante comunidade de executivos C-Level atuante no mercado. Exame e Sampo, juntas, irão oferecer uma experiência educacional ainda mais completa e única. Vamos criar um futuro educacional vibrante, inovador e cheio de possibilidades. Esperamos você para trilhar este caminho com a gente. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Carreira em Foco. O nosso programa, como vocês já bem sabem, é alinhado com aquele nosso objetivo que eu sempre falo para vocês: separar 30 minutinhos do seu dia para aprender algo novo. É para você ser um profissional melhor depois do almoço do que você era no café da manhã. Nosso programa fala sobre assuntos relevantes para qualquer área de atuação: liderança, inteligência artificial, ESG, finanças. Qualquer área que você atue, esses temas são importantes para você, seja de humanas, exatas, biológicas, saúde, agricultura, independentemente. Esses temas que a gente trata vão efetivamente impactar o seu dia a dia profissional. Mas, antes da gente começar o conteúdo hoje, eu queria contar para vocês uma coisa muito legal que aconteceu na última quinta-feira aqui no Ecossistema Exame Sampo. Durante a tarde de ontem, última quinta-feira, a gente formou a primeira turma do MBA em Recuperação em Crédito do Banco do Brasil, que é um MBA que não existe em lugar nenhum. Por quê? Porque é um produto exclusivo que a Exame Sampo desenhou para o Banco do Brasil há 1 ano e meio atrás. Lá, profissionais desse departamento de crédito passaram por 1 ano e meio de aprendizado e tiveram que entregar um TCC no final do curso, que foi apresentado tanto para professores da Sampo quanto para profissionais do Banco do Brasil. E eles tiveram que apresentar, estruturar e resolver um case real que eles viveram durante o período do curso, no dia a dia do trabalho deles como profissionais da área do crédito. E ontem, a gente teve essa formatura dessa turma, que contou com coquetéis, palestras, foi um evento super completo, presencial, no escritório da Exame Sampo, na Rua Pamplona, em São Paulo. Mas, então, sem mais delongas, vou chamar aqui Rafael Davini, Chief Sales Officer do Grupo Exame Sampo, para ministrar o nosso conteúdo de hoje. Rafa, pode vir aqui. Muito bem-vindo. Aqui o controle. Boa aula pra gente. Obrigado, Pedro. Olá a todos, é um prazer estar aqui. É a minha primeira live de Exame Sampo, um momento único aí dessa união, aquisição da Exame, que comprou a melhor escola de negócios, uma das melhores escolas de negócios do mundo, e isso vai alavancar, obviamente, a carreira de muita gente. E me escolheram para falar um pouco da minha carreira, especificamente, uma carreira de 38 anos esses 38 anos dedicados à publicidade, com passagens importantes e relevantes em empresas como o Jornal do Estado de São Paulo, Globosat, início da TV Paga, Turner Broadcasting da Time Warner, ainda Paramount como consultor, Terra, ESPN, e depois praticamente 5 anos aqui na Exame, nessa empresa em plena transformação que vocês devem acompanhar muito bem. Então é um prazer estar com vocês e eu vou aqui passar um pouco da minha visão, das minhas impressões sobre a carreira de publicidade. Você aí que está pensando em fazer uma transição ou está pensando em se aprimorar na carreira que você já está de publicidade, a gente vai falar um pouco aqui de algumas visões que eu selecionei para discutir com vocês. Bom, primeiro, o que é a publicidade? Publicidade é uma forma de comunicação persuasiva que busca promover produtos, serviços, ideias ou marcas, influenciando o objetivo-alvo de tomar determinadas ações. As pessoas tomarem determinadas ações a partir do momento que elas são impactadas por essa comunicação, por essa publicidade.
ela utiliza diversos canais e ferramentas, como anúncios, campanhas, conteúdo digital, relações públicas e branding para atingir esses objetivos. Então imagina que nós estamos na rua, estamos no celular, estamos num elevador, estamos dentro do carro. De alguma forma, a gente está sempre sendo atingido por publicidade que está, a priori, tentando vender alguma coisa, algum sonho para nós. Então, esse é o conceito do que seria publicidade. O que faz um publicitário? Isso vai muito para você que está pensando em fazer uma transição de carreira. Bom, ele é responsável por criar e desenvolver campanhas de comunicação que promovam marcas, produtos, serviços ou ideias. Ele trabalha em agências de publicidade, empresas de maneira geral, veículos de comunicação ou como autônomos. E precisa ter habilidades como criatividade, comunicação, análise e dados e visão estratégica. Análise de dados, eu quis dizer, óbvio, cada vez mais presente na vida de todos nós. Quem somos nós sem analisar dados, sem saber o que a gente está fazendo, para onde a gente quer ir e olhar para o passado para poder projetar o futuro. Áreas de atuação da publicidade. A gente tem, basicamente, criação, que é desenvolvimento de ideias criativas e campanhas impactantes para o consumidor. Tem atendimento, que é a gestão de relacionamento com os clientes e coordenação dos projetos, ou seja, é aquele que leva as ideias, capta o briefing, traz para dentro da agência, traz para dentro das áreas de marketing para poder desenvolver um plano. Mídia, que é o planejamento e compra de espaços em veículos de comunicação. Ou também, no meu caso, que eu sou um comercial, venda de espaços. Então, uma empresa de mídia, ela vende seus espaços. Ou a pessoa de mídia que está dentro de uma agência, ela compra os espaços, ela compra a mídia. Então, isso é super importante, né? E cada vez mais uma ciência com análises de melhor forma de otimizar a compra de mídia, melhor aproveitar o investimento em comunicação. Uma coisa muito importante para vocês. Jamais permitam, você que quer ser publicitário ou já é publicitário, jamais permita que alguém fale, publicidade é um gasto. Isso é uma coisa que quando, nos meus 38 anos, ouvi, eu sempre rebati. Não é gasto, é investimento. Investimento em tempo, em processos que existem até que uma campanha seja feita, elaborada, criada, executada e as pessoas sejam impactadas para atingir os objetivos assim determinados. Planejamento, como eu falei, né, até me antecipei um pouco. O planejamento é essencial, porque ele vai entender que é o mercado onde você está inserido, você vai entender para onde você pode ir, onde você está, versus a concorrência ou não. Enfim, você olhar o mercado potencial que você vai atuar. O planejamento, ele olha tudo isso para tentar ter insights que passam para, obviamente, criação, que passa para mídia e que, pela mão do atendimento, como eu falei, chega na mão do cliente, na mão do anunciante. E digital. Por que o digital está separado? Porque hoje tudo é digital, né? Não hoje, de 15 anos para cá, eu diria que tudo é digital. É uma outra coisa que eu sempre bato nessa tecla. Eu, por exemplo, nos meus 13 anos de Time Warner, de Turner, a minha decisão de sair de um lugar que eu estava há tanto tempo bem sucedido foi porque eu não tinha a visão de digital daquela empresa. Porque eu sabia que ia mudar completamente o formato de TV paga, que hoje são as empresas de streaming. Mas eu antecipei essa tendência há 12 anos e foi a decisão muito dura na minha vida de sair de uma empresa que eu era bem sucedido e trabalhar num terra. Num terra que por uma outra razão começou a ser desmontado, mas que era digital, que é o que eu queria. Bom, o próximo tópico é como se destacar na publicidade, né? Como é que você consegue ser melhor que os outros ou você conseguir uma notoriedade nessa profissão. Criatividade é pensar fora da caixa e gerar ideias inovadoras o tempo todo, sempre inovando. Comunicação, expressar ideias de forma clara e persuasiva. Você tem que ser uma pessoa que convence, não só na sua interlocução com essas áreas todas que nós citamos no slide anterior, na fala anterior, mas como você está pensando em persuadir o cliente, o consumidor. Trabalhe em equipe. Isso é uma coisa que jamais na minha vida eu não trabalhei que não fosse com equipe. Ou seja, um trabalho de equipe bem executado, várias cabeças pensantes, tudo aquilo que nós discutimos anteriormente se realiza de forma muito mais clara. Então, trabalho em equipe é fundamental, não só em publicidade, em tantas outras atividades,
mas com certeza na publicidade é chave. Estratégia, visão estratégica, para poder analisar os melhores caminhos, para atingir os objetivos que têm que ser setados, têm que ser estabelecidos da melhor maneira possível. E adaptabilidade. Adaptabilidade porque tem que acompanhar as mudanças de mercado e de novas tecnologias que se apresentam. Ou ainda antecipar tendências e estar antenado, ligado naquilo que está acontecendo. Desafios para a carreira de publicidade, né? A fragmentação de audiência é algo que algo que é extremamente desafiador nos dias de hoje, porque a variedade de formas como você pode atingir o consumidor e converter em resultado para aquela marca que você está trabalhando é imensa, né? É uma quantidade imensa porque a audiência é muito mais fragmentada, cada um tem o seu consumo e forma de consumir mídia de forma distinta, como você falar no momento correto com ela, então, com essas pessoas. Então, tudo isso, falando de novo que discutimos anteriormente, faz parte desse processo. Essas novas tecnologias, elas não param, elas seguirão acontecendo na vida da gente em velocidade infinitamente maior do que foi no passado. O rádio foi relevante durante 50 anos, a televisão durante 60 anos, 70 anos, e no mundo digital, a cada 2, 3 anos acontece algo novo, algo inusitado, que pode mudar a cara, né, como a gente conhece a comunicação. Então, estar inserido neste local, né, nessa diversidade, nessa fragmentação de audiência, saber trabalhar dentro dessa fragmentação de audiência é fundamental. E você, para poder ser bem sucedido, você tem que ter modo de poder aferir, né, de buscar resultados e acompanhar o resultado que você está ajudando a construir com aquilo que você está trabalhando. Tendências, o marketing de conteúdo é uma tendência super atual, a personalização da comunicação é chave, o uso de inteligência artificial. E aí, inteligência artificial, não diferentemente para outras carreiras, e até fazendo um gancho aqui com o Exame Sample, são os cursos mais vendidos hoje em dia. E você aí que acredita que pode perder emprego por conta de inteligência artificial, não acredite nisso, porque é o contrário. Você vai ter um trabalho muito melhor se você souber usar, se você adotar. E se não estiver adotando a sua empresa, converse com os seus líderes, porque se eles não fizerem isso, eles ficarão para trás, e os concorrentes vão engolir ele. Então, a inteligência artificial, ela veio para ficar, ela veio para fazer parte da nossa vida. Eu escuto muito uns podcasts aí de Economist da vida, e eu vi uma das coisas que eu vou trazer aqui para vocês que me marcou demais. Uma fala de um especialista dizendo que a inteligência artificial, ela veio para ficar e ela representa para o mundo uma revolução como foi a eletricidade no final do século XVIII. Ou seja, é a mesma coisa, mudou. E o que aconteceu a partir daquilo? Com velocidade obviamente maior do que hoje, porque hoje, como eu falei, as velocidades são muito mais, os movimentos são muito mais rápidos, né? Velocidade e movimentos são muito mais rápidos. Mas certamente IA serve como uma referência para nós o que foi a eletricidade lá atrás, há 130, 140 anos. Então, não deixe de abraçar a inteligência artificial, entender como ela pode fazer com que o seu trabalho seja feito de melhor maneira. Vocês têm que correr, né, para entender e para, obviamente, né, estudando, poder aplicar aquilo que vai ser melhor para o seu trabalho, para a sua profissão. Ética e responsabilidade social. Uma publicidade no mundo que a gente vive hoje, com tanta polarização, fake news, uma publicidade que não tenha ética e responsabilidade social é uma publicidade errada, é uma publicidade que pode ser enganosa. Eu, por exemplo, faço parte há mais de 20 anos do CONAR, que é um Conselho de Autorregulamentação de Publicidade, onde a gente faz julgamento de campanhas, de queixas de consumidores que se sentem lesados, lesionados por alguma comunicação e que faz uma queixa, e essa queixa é acatada, essa queixa é julgada e as campanhas têm que sair do ar ou não. Mas a gente vê claramente um movimento cada dia maior, né, do CONAR, presença do CONAR, que tem essa função de olhar para aquela publicidade que não é ética, que não tem responsabilidade, que seja mentirosa. Então isso é um caminho que vocês têm que trilhar. A publicidade tem um papel muito importante na sociedade, influenciando comportamentos e valores. Por isso que é fundamental
que o publicitário atue com ética, com responsabilidade social, evitando conteúdos ofensivos, discriminatórios ou que induzam ao erro. Eu, na minha vida profissional, sempre tentei perseguir, não porque hoje isso está em voga, né? ESG, que é um outro tema aqui na Exame Sampo, pãozinho quente, como a gente fala. Então IA e ESG são cursos que a gente, né, primeiro IA e ESG são dos cursos que a gente mais vende. IA com certeza que são os mais vendidos. E certamente esses são demandados, são pessoas que querem ganhar conhecimento, se destacar e ganhar, obviamente, esse reconhecimento dentro das suas organizações. Então, são várias histórias, aqui eu tentei ser muito conciso naquilo que foi a minha vida, porque em cada uma dessas passagens que eu tive, né, eu tive a oportunidade de ser um grande mobilizador de pessoas, e mobilizador de pessoas com devoção à empresa com as quais nós trabalhávamos, e ainda, por cima, devoção ao cliente, aquele que investe na comunicação, através toda essa característica, essa estrutura do que é a publicidade que eu citei. Então vocês tenham em mente que cada um desses papéis são extremamente importantes. E você aí que está pensando em mudar, né, que está querendo migrar para essa profissão, procure dentro dessas matérias, né, dessas áreas do que compreende a publicidade, qual é aquela que você se identifica mais, qual é aquela que você vai poder exercer um papel mais relevante, porque ela está mais conectada com aquilo que você é. O sucesso, ele só vai acontecer se você tiver essa conexão, se você de fato tiver essa paixão. Eu sempre fui muito apaixonado e sempre tentei, como falei, mobilizar as pessoas e passar essa paixão para frente por aquilo que a gente estava realizando, fazendo. E na publicidade tem muito disso, porque ela diz, nesse processo de criação, nesse processo de comunicação com o consumidor, você se colocar, né, no sapato do consumidor, né, e você ter a paixão para entender aquilo que ele quer, aquilo que ele tem, aquilo que ele anseia, aquilo que ele gostaria de ser, né, ou ter, é fundamental. É fundamental para que o sucesso de uma campanha ocorra. Então, eu queria até passar por algumas considerações, né, da carreira de publicidade, que é muito no sentido que a publicidade, ela é desafiadora, ela é recompensadora, oferecendo oportunidade de trabalhar com marcas e projetos diversos, desenvolver suas habilidades criativas e estratégicas e impactar a sociedade de forma significativa. Se você é apaixonado por comunicação, criatividade e desafios, a publicidade pode ser o caminho certo para você. Lembre-se que apenas um panorama geral da carreira de publicidade, para se aprofundar em cada tópico e tomar decisões sobre o seu futuro profissional. Pesquise, converse com profissionais da área e explore as suas opções. Obrigado a todos e sucesso para vocês. Obrigado, Rafa. Ótima aula. Vou apresentar para eles aqui uma coisa que a gente está oferecendo aqui no Exame Sampo, que está totalmente alinhada com essa ideia que o Rafa passou de transição de carreira. Então, se você está pensando em transicionar sua carreira para a área da publicidade e do marketing, a gente está oferecendo aqui o Pré-MBA em Marketing, Branding e Performance, que são 3 áreas diferentes do meio publicitário, que inclui, seja campanhas de marketing mesmo, o trabalho de construir uma marca, ou ainda, se você for uma pessoa mais analítica, esse trabalho de performance, que é você analisar com dados como as campanhas estão performando e como você pode crescer essas campanhas, crescer a audiência, crescer o faturamento. Então, são 3 áreas bem diferentes dentro desse escopo da publicidade, e a gente tem essas 4 aulas. Essa última aula, inclusive, ela é ao vivo com o Léo Cirino, que é CMO aqui do Grupo Exame Sampo. Ele é responsável por construir toda a marca da Smart Fit e da Fluency, que é uma escola de inglês online que tem um faturamento que acaba sendo tão alto que tem alguns professores que recebem mais de R$1 milhão por mês. Então, assim, é uma pessoa extremamente qualificada, e esse conteúdo, ele custa apenas R$37. A gente vai deixar o QR Code aí na tela ou o link na descrição desse vídeo para vocês se inscreverem. São 4 aulas te mostrando quais são os caminhos do profissional do marketing, como se tornar um líder no marketing, como você pode impactar
e liderar campanhas publicitárias. Se você se interessou, novamente o investimento é de R$ 37,00. O link vai estar na descrição desse vídeo e você pode se inscrever quando quiser. As 3 primeiras aulas você vê de onde, quando quiser. A última aula é ao vivo, mas é remota, então você pode ver do conforto da sua casa. Bom, por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.